Se o amor é a ordem do dia no mundo contemporâneo, falar de amor pode ser revolucionário. Amor como ética de vida. Hoje a gente vai conversar sobre Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao Literanálise, eu sou Daisy e é sempre uma alegria imensa poder vir aqui conversar com vocês. Muita gente nova chegou no canal nos últimos dias, gratidão imensa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um livro de não ficção, um livro que para mim foi uma releitura e que eu sempre indico muito, mas que agora, com a minha idade, eu já olhei para alguns elementos com outros olhos e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes da gente começar, se você está chegando por aqui agora, eu vou pedir para você, se sentir no seu coração para você ficar. Então inscreva-se, ative o sininho de notificações, assim todo conteúdo novo chega para você. Eu tenho trazido conteúdo, pelo menos da volta agora do Literanálise, eu fiquei 6 meses fora, gente. Mas agora tô com uma programação certinha para trazer sempre conteúdo para vocês semanalmente. Então inscreva-se, ative o sininho de notificações, não esquece de deixar o like, porque isso me ajuda muito. Muitos de vocês assistem aos vídeos e não deixam o like, tudo bem, mas puxa, se puderem, se lembrarem, deixa o like, porque isso me ajuda muito. Comentem aqui e compartilhem com outras pessoas que possam, de repente, se interessar por esse conteúdo. Também deixo sempre o link da Amazon no box de descrições. Se você puder adquirir qualquer livro ou qualquer outro item com o meu link, você ajuda muito o canal. Eu já deixo aqui o meu muito obrigada. Pessoal, vamos lá. Eu tô segurando aqui um microfoninho, espero que eu não deixe ele muito perto da boca ao longo de todo o vídeo, porque acabei escolhendo essa roupa aqui para conversar com vocês e não tinha um lugar aqui muito próprio para poder pôr o microfone. Enfim, relevem, mas eu vou tentar, na medida do possível, não aproximá-lo muito da boca para não ficar um áudio muito estourado aí para vocês. Esse livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, sai pela editora Elefante, com tradução de Stephanie Borges. Se você aí nunca ouviu falar da Bell Hooks, a Bell Hooks ela nasceu em 1952 no Kentucky, Estados Unidos. Ela faleceu em 2021. Ela se formou em letras pela Universidade de Stanford e ela tinha mestrado e doutorado em inglês, também por boas universidades, e a tese dela de doutorado, a dissertação dela de doutorado, foi relativa a Toni Morrison, que não sei aí o quanto você conhece, mas para nós, leitores, é uma autora bastante conhecida, estadunidense, que falou muito sobre a questão de preconceito racial nas suas obras. Dela eu já li alguma coisa, alguns livros, O Olho Mais Azul, incrível. Então a Bell Hooks, ela já vinha desse cenário sempre pensando muito questões raciais, questões da mulher. Ela foi ativista, escritora, professora, enfim, e ela faleceu em 2021, mas deixou pra gente esse livro incrível, que se eu não me engano é de 2000. O que é muito legal, pelo menos na minha opinião, em relação a Bell Hooks, é que uma das influências que ela teve ao longo da vida foi de Paulo Freire e a sua pedagogia crítica. E aí, se você chegou aqui recentemente, acho que é importante você saber que, na medida do possível, eu tento valorizar tudo que sai do Brasil, A gente sabe que muitas vezes a gente valoriza o que vem de fora e não o que está sendo produzido aqui. Sei que Paulo Freire divide opiniões, mas pelo menos no período em que eu estudei letras e a gente tinha muitas matérias de pedagogia, agora fazendo a faculdade de psicologia, a gente também tem muitas matérias de pedagogia, de conexão. A gente estuda sim Paulo Freire, pelo menos o que eu li dele até agora, eu achei incrível e aí é bacana saber que ele influenciou de alguma forma Bell Hooks. O livro ele é composto por uma introdução e por 13 capítulos ou tópicos, onde a Bell Hooks vai conectando o amor com outros valores e com outras questões, como reciprocidade, espiritualidade, justiça, liberdade, perda, cura, mas também com muitos problemas sociais. Dentre esses problemas sociais, ela vai trazer muito a questão da ganância, dessa comunidade muito orientada, dessa sociedade muito orientada para o consumismo, para o materialismo,
dizendo que isso gera entre nós um distanciamento, uma vez que a gente está muito orientado para o individualismo. Ela vai falar muito também sobre consumismo, ganância, toda essa... Parece que o amor ficou fora de moda, né? E aí, falando aqui rapidamente para vocês, se a gente for olhar, por exemplo, os vídeos produzidos muitas vezes nas redes sociais, né, posts ali no Instagram, vídeos no YouTube, ou no TikTok, ou enfim, qualquer lugar que seja, muitas vezes o que dá mais view são aqueles vídeos da mulher ensinando como pegar o cara, como ela ser a mulher mais desejada do mundo para pular de um relacionamento para outro ao seu bel prazer. Ou aquele homem que diz que ele é o alfa e que ele vai ensinar a pegar todas as mulheres e fazer o que quiser com elas e que elas vão ficar correndo atrás deles e tal. Um monte de palhaçada, na minha opinião, se vocês querem saber. Então... assim, mas isso mostra muito pra gente pra onde a nossa cultura tá olhando. E a Bell Hooks, ela já vai tecer desde o começo uma grande crítica em relação a isso. Ela vai ser muito dura, principalmente com a cultura estadunidense, da qual ela faz parte, mas a gente pode tecer muitos paralelos com a nossa cultura brasileira, inclusive nos dias de hoje. É um livro que já tem mais de 20 anos, mas que é muito atual. Para a gente começar, é interessante entender o que a Bell Hooks entende por amor. E ela vai fazer isso, ela vai tecer esse conceito de amor logo no início do livro, para que dessa forma, a partir do momento que estamos todos na mesma página sobre o conceito de amor, ela comece a tecer os paralelos e as conversas que ela vai fazendo com a gente. Então, aqui na página 12, ela diz o seguinte: o amor trata-se da vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. Vou repetir. O amor trata-se da vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. Para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: cuidado, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso, confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. E aí a gente tem aqui o conceito de amor como ação. E já na próxima página, na página 13, ela dá um tapa aí na nossa cara. Não existe amor sem justiça. Precisamos desmascarar o mito de que abuso e negligência podem coexistir com amor. Onde há abuso, a prática amorosa fracassou. É engraçado como atualmente... Eu acho, assim, a gente diz atualmente porque estamos hoje vivendo essa situação, mas não que isso aconteça agora. Eu acho que já vem de um certo tempo. Mas como é bonito, bacana a gente falar sobre carreira, a gente falar sobre ganho de dinheiro, sobre crescimento profissional, do quão racional a gente consegue ser, o quanto isso levou a gente adiante, o que a gente tem de rotina especificamente para alcançar resultados. Mas a gente não fala de amor, de afetividade, de respeito, de justiça. E quando a gente começa, principalmente experimenta, sentar com um amigo e começar a tentar conversar sobre isso, as pessoas fogem. E quando a gente vai falar de amor também, as pessoas fogem, ou elas sempre querem trazer, tirando uma ou outra exceção, a imagem de que elas são super poderosas, de que o amor ou a falta do amor não as impacta diretamente, que elas são muito mais fortes do que isso. E a verdade, pelo menos eu acredito nisso, é que o homem é um animal social. Ele nasceu para interagir com o outro, até por isso a gente vive em sociedade. Então dizer que a gente está muito bem se a gente está extremamente isolado, que o interagir com o outro, o encontro com o outro não nos atinge, eu acho minimamente mentira, sabe? E fica essa reflexão, por que será que a nossa sociedade quer tanto colocar essa imagem? Como que imprime isso na gente? E ela vai trazer aqui, por exemplo, em vários momentos, de que pessoas infelizes consomem mais. E que para o capitalismo isso é extremamente importante, a gente consumir, porque a gente tem um buraco interno, um vazio que a gente está tentando tampar com o consumismo, com coisas. E é um livro bastante interessante, não só por isso, mas ela não vai falar, gente, de amor
Romântico, em algum momento sim, ela vai falar de amor romântico, tem um tópico, um capítulo só para amor romântico, mas ela vai falar das várias facetas do amor, o amor próprio, o amor em comunidade, enfim, ela vai tecer vários pontos nesse sentido. São 13 capítulos, mas eu separei alguns que me tocaram mais para que a gente converse sobre eles. E aí, começando pelo tópico 4, compromisso, que o amor seja o amor próprio. Na página 94, ela diz isso aqui: o amor próprio não pode florescer em isolamento. Quando vemos o amor como uma combinação de confiança, compromisso, cuidado, respeito, conhecimento e responsabilidade, podemos trabalhar para desenvolver essas qualidades. Ou, se elas já forem parte de quem somos, podemos aprender a estendê-las a nós mesmos. Então, ela está dizendo aqui o seguinte, que muitas vezes a gente está muito preocupado com o amor com o outro. Então, de conhecer uma nova pessoa, novos amigos, um novo amor. A gente está sempre muito preocupado com o amor da família, sempre muito olhando para o externo. Mas se você não se ama, se você não tem uma relação amorosa consigo mesmo, dificilmente você vai conseguir espelhar essa relação com outras pessoas. E o nosso próprio mundo interno, com uma autoestima baixa, sem amor, vai refletir uma vida que não é muito legal. Então, ela vai trazer isso pra gente muito fortemente já desde o começo. E aí eu fiquei pensando o seguinte, como é verdade isso, né? Eu trabalho, gente, há 20 anos com RH. Tô falando isso porque quem já acompanha o Literanálise, quem já me acompanha há um certo tempo, me conhece. Mas como muita gente chegou, acho que é bacana trazer. Então, eu trabalho há 20 anos com RH, principalmente recrutamento e seleção, mas trabalhei muito também com carreira, com análise comportamental para grandes empresas. E eu também trabalho como coach de carreira, então atendo muita pessoa física que me procura. E o que eu percebo é que na maioria das vezes a pessoa ela tá muito preocupada no objetivo. A minha carreira não tá dando certo, eu não gosto do meu trabalho, eu quero redirecionar minha vida, mas eu não sei como e não consigo nem expressar com que eu tô infeliz. E quando a gente começa logo no início do projeto a fazer um diagnóstico, e aí eu trago algumas ferramentas para ajudar nesse processo, é um processo de autoconhecimento. E algumas pessoas, aquelas mais objetivas, mais racionais, mais lógicas, elas torcem um pouquinho o nariz. De dizer, não, mas não é isso que eu não quero refletir sobre mim, eu não quero parar para pensar sobre nada, eu quero o resultado. E aí a gente começa a ter que desconstruir algumas crenças limitantes, porque se você não se conhece, como você vai saber qual é o teu sonho? Se você não se conhece, como você vai saber quais as qualidades te apoiam nesse processo de construção da nova vida e quais são os pontos que não são tão legais assim, que podem te atrapalhar e que você vai ter que arrumar um jeito, um mecanismo de lidar com eles. Então, gente, parte sempre do interior para o externo, inclusive no trabalho. E aí, na página 95, ela diz o seguinte, em relação a essa questão do amor próprio, né? Introduzir ativamente em nossa vida padrões de pensamento e comportamento construtivos e positivos apoiam a questão do amor próprio. Autorrecuperação é encontrar formas de afirmar o próprio valor, ou seja, a gente se recupera, a gente se cura a partir do momento que a gente vai encontrando formas de se autovalorizar. A prática de viver conscientemente, a autoaceitação, a autorresponsabilidade, a autoafirmação, viver com propósito e praticar a integridade pessoal são elementos que ajudam no amor próprio e que transformam vidas. E aí eu parei para pensar o seguinte, o quanto eu, como consultora de carreira, apoio o sonho dos outros. Tem vários depoimentos, por exemplo, lá no meu LinkedIn, que é aberto, você aí pode ir lá no LinkedIn e ver o meu perfil. Tem vários depoimentos de pessoas dizendo, puxa, a Daisy foi excelente, me ajudou a conquistar meu sonho, eu cresci na minha carreira. E aí eu comecei a perceber que por uma questão até de autoestima baixa, de um auto-amor que não estava muito legal, não estava equilibrado, eu não estava defendendo os meus próprios sonhos. Quer dizer, eu estava sendo um instrumento para que outras pessoas alcançassem os próprios sonhos, mas não estava trabalhando os meus próprios sonhos. Então, o quanto de autorresponsabilidade eu estava tendo, o quanto de auto-amor, de autovalorização, sabe? São coisas que fazem realmente a gente parar para pensar. Daí, no capítulo 6,
ela vai trazer valores, viver segundo uma ética amorosa. Porque, mais uma vez, ela vai sim falar, por exemplo, do amor romântico, mas quando a gente fala de amor, a gente tem a tendência de olhar muito para esse lado, mas não é só aí que a gente trabalha o amor. O amor, ele tem que ser um valor para a nossa vida como um todo. E aí eu não sei você aí, se você costuma ler a Bíblia. Deixa eu parar aqui, gente, não tinha programado isso, né? E aí vocês sabem como eu sou, vou querendo mostrar tudo no meio do caminho, mas deixa eu pegar aqui do lado. Eu tenho uma Bíblia de estudo, que é essa Bíblia aqui, ó. E acho que não vai dar para vocês verem, mas tem uma série de anotações aqui, papéis com anotações e tudo mais, e todo dia de manhã eu vou lendo um pedaço da Bíblia. Eu tô lendo os Evangelhos agora. Eu comecei pelo Novo Testamento e depois eu vou pro Antigo Testamento. Eu já li o Novo Testamento, é uma releitura, mas é sempre bacana a gente lendo, relendo e tudo mais. E durante toda a Bíblia, principalmente ali no Novo Testamento, e aí vocês, talvez que tenham mais experiência bíblica do que eu, coloquem aqui nos comentários para mim, o tempo todo a gente está dizendo que a solução para a nossa salvação é o amor. O tempo todo, Jesus Cristo está dizendo pra gente, amem-se uns aos outros como a si próprio. Mas a gente, às vezes, não está amando nem a gente mesmo. Então, como que a gente pode amar o outro? Como que a gente pode amar o universo, a natureza? Como que a gente pode amar a nossa casa, o nosso carro, que de repente não é o carro do ano, mas que te leva para todos os lugares? Então, tem até uma questão de gratidão envolvida aí também. Mas essa questão é o seguinte, há milhares de anos a gente está falando que o amor é a solução, o amor é que eleva a energia, gente, eleva o padrão vibratório, eu acredito muito nisso, mas que efetivamente praticar no dia a dia é muito difícil. Por quê? Porque o amor, ele talvez não seja parte do nosso valor. A gente tem vários valores, a gente tem várias crenças, a gente age no mundo a partir delas, mas talvez o amor não esteja aí. A gente busca o amor, mas a gente não trabalha o amor de dentro para fora. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Mas enfim, aqui na página 123, ela vai dizer o seguinte: poder, dominação. São os valores que, segundo ela, estão presentes na nossa sociedade. Então, poder e dominação não tem amor. Os valores que sustentam uma cultura e sua ética moldam e influenciam a forma como falamos e agimos. Então, uma sociedade que tem como valores poder e dominação, ela pode falar sobre amor, mas ela ama realmente? Importantes e radicais mudanças em nossa estrutura social são necessárias para que o amor se torne um fenômeno social e não um fenômeno altamente individualista e marginal. Na página seguinte, na 124, ela diz o seguinte: quando vivemos de acordo com uma ética amorosa, aprendemos a valorizar mais a liberdade e o compromisso com laços duradouros do que o crescimento material. Embora ter uma carreira e ganhar dinheiro continue sendo importante, isso nunca vem antes da valorização e do cuidado com a vida e o bem-estar humanos. E aí eu fiquei com vontade de ler esse trecho aqui para todas as pessoas que eu já atendi e que eu atendo e que elas dizem: não, Deise, o que eu quero é ganhar mais dinheiro, o que eu quero é crescer na minha empresa, ou eu quero sair daquela empresa, eu quero construir uma carreira nova. Calma, tudo isso você vai conquistar, mas muitas vezes isso parte de uma mudança de olhar de vida, de se olhar, de você começar a construir valores novos. Se eu continuar andando no mundo sendo a mesma, a vida que eu vou ter vai ser a mesma. Se eu quero mudança, eu preciso mudar. Então, as pessoas não entendem isso, ou não têm muita paciência com essa etapa, que é extremamente importante. Então, gente, confesso que eu fiquei com muita vontade de gravar em algum lugar esse trecho aqui, para quando eu for fazer coaching com as pessoas, eu dizer: olha, a gente tá nessa etapa aqui, fazendo análise do teu comportamento, fazendo roda da vida, exatamente, fazendo feedback 360, exatamente para que você compreenda um pouco mais quais são os teus valores, as crenças que te levam pelo mundo, como que você está se comportando e como isso está construindo a tua realidade. Para a partir disso você reconhecer o que é legal que você vai manter, o que não é legal você precisa mudar e como que você vai construir um plano de ação para começar a mudar isso. Mas se você começa a andar no mundo sempre com os mesmos óculos, você vai ver as mesmas coisas.
E aí é exatamente isso que ela traz aqui na página 124. E aí o tópico 7 foi um tópico que eu particularmente gostei muito, onde ela vai falar sobre ganância, simplesmente ame. E aí já na página 139 ela vai dizer isso aqui, ó. Isolamento e solidão são causas centrais da depressão e do desespero. E isso me chamou muito a atenção, gente, pelo seguinte, hoje, principalmente eu que, assim, não tenho TikTok, sou pouco ativa no Instagram, ainda para mim é um grande desafio fazer aquele Instagram funcionar e crescer, porque eu tenho dificuldade com ele, gosto mais aqui da plataforma do YouTube, enfim. Mas de forma geral, às vezes eu vejo vídeos assim, agora eu esqueci qual é o termo, mas por exemplo, momento caverna, sei lá. Como se fosse dizer o seguinte, se isole 6 meses, suma, não fale com ninguém, e volte totalmente diferente. E o perigo que isso pode trazer. Sim, você pode tirar um período mais reservado, reservada, trabalhar em si, voltar para o mundo e construir uma nova imagem, uma nova vida, tudo bem. Mas você imagina uma pessoa que, por exemplo, já tem uma tendência à depressão, se isolando, ela consegue lidar com ela mesma? E será que depois ela tem força para fazer esse movimento de volta? Então, gente, tem até um livro do Leandro Carnal que fala sobre essa questão da solidão e da solitude. Que a solitude é bem-vinda, mas a solidão a gente precisa ter cuidado. Então, esse é um ponto que a gente precisa mesmo olhar com mais profundidade. Então, esse negócio de suma não sei quanto tempo e volte totalmente renovado, a gente precisa ter muito cuidado, porque nem sempre é assim. A pessoa que ela tem algum tipo de dificuldade em estar sozinha, não é que ela não se ama ou que ela não aprecia a própria individualidade, a própria companhia. Muitas vezes é porque sim, ela tem uma maior necessidade de contato com o outro, nem todo mundo é igual, gente. A gente precisa aprender mais sobre isso, a respeitar a individualidade do outro, o jeito do outro ser. Se você aí, olha, Deise, eu sou o tipo de pessoa que me dou melhor sozinho, mais com o meu Netflix, com o meu livro e tudo bem, tudo legal, mas nem todo mundo é assim. Então a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente fala que a solidão é o remédio, que se você não se sente bem sozinho, tem algum problema com você, porque não é bem assim. E aí, ela continua dizendo o seguinte: isolamento e solidão são causas centrais da depressão e do desespero. São também o resultado da vida numa cultura em que as coisas recebem mais importância que as pessoas. A ganância e a exploração se tornam a norma quando uma ética de dominação prevalece. E aí, na página 144, ela está aventando uma hipótese de uma mulher que é mãe solteira, que tem seus filhos. Claro que ela está falando de uma mulher estadunidense na cultura estadunidense, mas a gente pode fazer alguns paralelos aqui. Então, ela imagina essa mãe vivendo na pobreza, com filhos para criar, sozinha, e de repente um desses filhos se envolve com tráfico de drogas, e ela sabe, mas ela finge que não vê. Então, é mais ou menos isso que ela vai trazer aqui, ó. Imagine uma mãe vivendo na pobreza, que sempre ensinou aos filhos a diferença entre certo e errado, que lhes ensinou a valorizar a honestidade, porque queria lhes dar um universo moral e ético, e que de repente aceita que um filho venda drogas, porque isso traz para casa recursos financeiros para despesas essenciais e supérfluas. Seus valores éticos são erodidos pela intensidade do desejo da escassez. No entanto, ela não se vê mais na contramão da cultura de consumo em que vive. Ela se conectou com a cultura de consumo, passando a ser orientada por suas demandas. E aí, gente, lembra que eu disse lá no começo do vídeo que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu tinha muito mais acordo com esse livro do que agora que eu tô lendo aos 41 anos? Esse trecho aqui é um trecho que talvez eu acho que ela pesou a mão. Porque aquela mãe, às vezes ela aceita uma situação extrema porque ela não sabe o que fazer em relação àquilo. E não porque ela quer um tênis Nike, mas porque ela quer não passar mais fome. Então, assim, eu acho que tem alguns momentos aqui em que ela teria que, sei lá, ter um olhar um pouco diferente, se é que vocês me entendem. Mas, enfim, vamos seguir. O amor não é algo em que ela pense. Sua vida tem sido caracterizada por falta de amor. Ela descobriu que a vida se torna mais fácil quando ela endurece o coração e volta sua atenção a objetivos mais alcançáveis. Conseguir abrigo e comida, fazer o dinheiro durar até o fim do mês e encontrar maneiras de satisfazer os desejos por pequenos luxos materiais.
Pensar no amor pode simplesmente lhe causar dor. Ela e inúmeras mulheres como ela já sofreram bastante. Ela pode até se voltar para o vício para experimentar o prazer e a satisfação que nunca encontrou quando buscava o amor. E aí ela diz, né? Viciados querem se livrar da dor. Eles não estão pensando no amor. Somente a droga é sagrada para o viciado. É uma busca gananciosa por satisfação. E aí, quando ela fala o viciado, a gente pode pensar o viciado em drogas, mas a gente pode ser viciado em comida, a gente pode ser viciado em compras. A ganância caracteriza a natureza dessa busca, porque ela é infinita. O desejo é contínuo e nunca pode ser totalmente satisfeito. Então, é aquele momento em que ela começa a trazer pra gente que a nossa ganância e o valorizar as coisas erradas, então aqui valorizar muito mais o material do que as pessoas, por exemplo, nos leva a um certo vício. E aí ela traz esse exemplo da mãe, que depois ela vai falar, claro, que para essa mãe, às vezes, fazer vista grossa para ter abrigo e para ter o dinheiro durando até o fim do mês e não ter problema para comprar comida, ela vai fazer vista grossa. Mais uma vez, eu acho que talvez aqui ela pudesse ter tratado disso de uma forma um pouco diferente, mas eu entendi o que ela quis trazer e eu acho que é muito interessante e que realmente é algo muito relevante. E aí o tópico 8, ela vai falar de comunidade, uma comunhão amorosa. E aqui ela vai trabalhar muito esse conceito do que eu já tinha dito, de que muitas vezes a gente pensa no amor mais individual, no amor romântico. Mas o amor em comunidade, quando você, por exemplo, conhece, confraterniza com as pessoas da tua rua, do teu bairro, da faculdade ou da escola que você frequenta, enfim, quando você estabelece essas comunidades, você tem uma abrangência muito maior e que é o nosso dever enquanto cidadãos tentar, na medida do possível, trabalhar isso em comunidade. Mas, se você não se ama, como que você vai amar o outro? Se você não se valoriza, como que você vai valorizar o outro? Então, ter um bom encontro com o outro, estar numa boa comunidade, depende muito do alto amor. E já na página 161, ela traz o seguinte, a questão do self íntegro. Apenas se estivermos em comunhão com nós mesmos, poderemos encontrar a comunidade com os outros. E aí, na página 172, ela diz o seguinte, muitos de nós buscam a comunidade apenas para escapar do medo da solidão. Saber como estar sozinho é central para a arte de amar. Quando somos capazes de ficar sozinhos, podemos estar com os outros sem usá-los como válvula de escape. Então, mais uma vez, ela vai dizer que tem o momento em que a solidão, o estar sozinho, o aprender a estar sozinho é importante, mas que a solidão em demasia, quer dizer, é aquela, para a gente usar um termo como se a solitude é bacana, mas a solidão a gente tem que ter cuidado. E aí ela vai trazer o seguinte, solidão é uma das fontes mais universais do sofrimento humano hoje. A estrada difícil é a estrada da conversão, a conversão da solidão em recolhimento. Em vez de fugirmos de nossa solidão e de tentar esquecê-la ou negá-la, temos que protegê-la e transformá-la num recolhimento proveitoso. A solidão é dolorosa, o recolhimento é pacífico. Ou, se você quiser outro termo, né? Ali, por exemplo, o Leandro Carnal usa solidão e solitude. A solidão faz com que nos apeguemos aos outros por desespero. O recolhimento nos permite respeitar os outros no que eles têm de singular e criar uma comunidade. Então, gente, esse é um livro incrível que, mais uma vez, eu gostei muito de ler e acho que se você aí ainda não leu, eu sei que lá quando esse livro saiu e foi traduzido aqui para o Brasil, muita gente comprou, muita gente falou sobre ele aqui no BookTube, que legal, eu mesma na época tinha falado. Mas se você ainda não leu, se você ainda não teve contato com a Bell Hooks, eu indico que você comece por esse livro. Acho que é um livro que traz muitas reflexões importantes, não só do social, mas também do psicológico, e de que tipo de crenças e valores estão norteando a nossa vida atualmente. E aí, claro, cada um tem que fazer a sua autorreflexão. Um livro que eu gostei e que eu recomendo sempre e demais, demais, demais. Se você aí já leu, me diga o que você achou, ressalte outro ponto aí que você achou interessante, que de repente eu não trouxe, fique bem à vontade para deixar aqui nos comentários para mim, eu leio todos e respondo na medida do possível. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem com outras pessoas, se inscreva se ainda não está inscrito e, claro, a gente vai se encontrando em breve em outros vídeos por aqui.